Durante 7 domingos, a gente vai estar aqui conversando sobre esse tema. E essa é uma série que talvez até hoje é a que é literalmente mais a cara da Libertas, né? Você pode ver que ali a gente tem a Libertas em cada rostinho daquele ali. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você pode estar se perguntando de onde veio esse tema, de onde veio essa ideia de simbiose. E, na verdade, Deus me deu o privilégio e a graça de casar com uma bióloga. E a simbiose é um conceito da biologia. E eu queria, antes da gente poder entrar propriamente no texto bíblico, conversar e compartilhar um pouquinho com você sobre a origem dessa temática, a origem desse termo, porque é importante que você tenha ideia do que é que nós vamos conversar ao longo dessas próximas 7 semanas, tá bom? Por isso eu queria chamar aqui minha querida esposa Juliana. Venha cá, ela está fazendo uma consultoria ali de última hora com meu primo Tiago, que também é professor de biologia. Muito obrigado, Tiago, pela sua consultoria. Se você quiser vir, também pode, Tiago, participar aqui também do nosso... então tá bom. Enfim, sente aqui, Juliana, por favor. Eu queria que você... Pode sentar, por favor. Eu queria que você, como bióloga, pudesse compartilhar com a gente um pouquinho o que significa esse termo, de onde vem, o que é isso, e, enfim, explica para a comunidade um pouquinho sobre esse termo, simbiose. Você vai me ajudar ali com os slides? Vou, tá aqui pronto. Então tá bom, então você passa lá para a gente. Esse termo não é, assim, não existe um consenso absoluto com relação a esse termo simbiose. Mas vamos tentar focar aqui no conceito que a gente quer usar aqui, né? O conceito que a gente quer usar aqui, ele fala sobre uma relação entre seres vivos de espécies diferentes, bem diferentes, que traz benefício para ambas as partes. A palavra simbiose, ela vem ali de 2 partezinhas, que é o sim e o bios, que quer dizer vida juntamente, vida em conjunto, vida em comum, vida compartilhada, tá? E isso na biologia você vai poder achar exemplos, dependendo da linha do autor, da interpretação que ele der, que nem na Bíblia, vai trazer exemplos para a gente de como que essa relação pode se dar. Os seres vivos têm relações, N tipo de relações. Muitas delas são desarmônicas. E, às vezes, a gente usa esse tipo de exemplo na nossa própria vida. Só para vocês terem ideia, uma relação desarmônica é o parasitismo. É quando um depende do outro para a sua sobrevivência, mas trazendo prejuízo para ele. Mas o que a gente quer falar aqui é do outro lado da moeda, de relações que são mutuamente vantajosas, na qual 2 ou mais organismos diferentes são beneficiados. E aí, para a gente ter maior clareza a respeito disso, tem alguns exemplos ali que vão trazer para a gente uma ideia do que é isso, tá? Viu, Tiago? Não existe consenso, então a gente vai falar de mutualismo, vai falar de algumas relações mais específicas, mas o que a gente quer entender aqui é essa relação de vantagem mútua. Ali tem o Nemo, quem conhece o Nemo? O peixe-palhaço, que é o único que consegue viver entre os tentáculos da anêmona, sem se queimar, porque ele tem um muco que protege a pele dele, e aí ele fica bem protegido contra os predadores que vão chegar lá, opa, mas eu tenho que encarar a anêmona, então eu deixo o peixe-palhaço para lá. Então ele se beneficia nesse sentido da proteção. E o benefício da anêmona? Como a anêmona tem uma, parece que não, mas tem uma boca bem no meio dos tentáculos ali. Ela usa os tentáculos para atrair partículas de alimento para a sua boquinha que está ali no fundinho. Só que ela não tem muita condição de limpar aquela sujeira que tem ali, né? Às vezes nem tudo ela se alimenta. Então o peixe-palhaço ajuda a manter a casa arrumada e limpinha, já que a anêmona não consegue fazer isso. Então, ambos são beneficiados com esse tipo de relação. Ali a gente tem um outro tipo de relação, que é a abelha polinizando uma flor. A flor tem até um tipo de dispersão do seu pólen, de polinização, que é dependente de insetos ou de outros animais, morcegos, aves. Essa relação é interessante
porque o corpo da abelha é todo cheio de pelos, e ali dá para a gente ver direitinho como é que ele fica totalmente coberto de pólen. E aí a abelha, visitando várias flores, vai levando o pólen para outras flores, possibilitando a dispersão desse pólen e ajudando na reprodução dessa planta. E tem um outro exemplo ali que é muito interessante, que aí vocês estão vendo que a gente vai avançando no nível da mutualidade, né? Porque ali a anêmona e o peixe-palhaço, tudo bem, se o peixe-palhaço resolver se mudar, a anêmona não vai morrer, né? Se a abelha não for levar tanto pólen assim, enfim, o pólen vai chegar onde ele tem que chegar e ela vai se reproduzir. Agora, aquilo ali já começa a envolver risco na relação, né? Quem é que ia se atrever a fazer aquilo? Aquele pássaro ali, ele é quase que um dentista limpando o tártaro ali do jacaré, entendeu? O jacaré também tem o seu dentista próprio. Ele fica se alimentando daqueles detritos que tem ali no dente do jacaré e ele, por gratidão, resolve deixar a boquinha aberta lá enquanto ele faz a limpeza periódica. Não é interessante? Vocês estão vendo que a gente está avançando no nível de ajuda mútua, né? Tem hora que a gente tem que sair da zona de conforto e se arriscar. E tem um outro que é mais profundo ainda. É tão profundo, a relação é tão profunda e a dependência é tão profunda que os dois chegam a formar um, meio assim, que nem casamento, sabe? Serão os dois uma só carne. Aqui a gente tem uma visão microscópica do que é aquilo ali que está na árvore, que todo mundo vê umas manchinhas, um verde bem clarinho, às vezes arredondado, às vezes num lugar que não tem muita poluição, quase cobre o tronco das árvores, que é o líquen, que é formado, olha aqui, no microscópio, o que a gente vê? A gente vê células de fungos e algas tão intrinsecamente relacionados que eles chegam a ter nomes específicos. Tem uma espécie de líquen, que é formada por uma espécie de alga com uma espécie de fungo. A relação é tão intrínseca que não dá para dividir. Aí não chega a envolver só risco. É tipo assim, separou, deixou de existir aquela espécie, morre. A alga produz o seu próprio alimento e o fungo se utiliza desse alimento. E o fungo, por sua vez, propicia um ambiente adequado para a alga sempre em umidade. A alga precisa de umidade para viver. E se está num tronco morto, por exemplo, o fungo, que é um decompositor, ele transforma a matéria orgânica do tronco em nutriente para a alga produzir o seu próprio alimento. Então, ali, se não tiver os dois trabalhando em sintonia, morreu. E aí a gente achou bem interessante essa imagem justamente por isso, porque a gente também pode avançar nos níveis de interdependência. Né? E aí eu não vou entrar no mérito da questão, senão vou acabar pregando, aí ele senta e acaba a história. Muito obrigado, a Juliana aqui. Um salve de palmas para a Juliana, professora. Enfim, muito obrigado, Tiago, pela sua colaboração aí também, aí ajudando, consultoria, isso aí. Enfim, gente, você está se perguntando o que eu fui fazer hoje numa igreja. Eu fui ouvir uma aula de biologia, de ciência, o que é isso? Não. Na verdade, você não veio aqui. Embora você vai hoje aprender uma coisa muito interessante. É que tanto Jesus como diversos outros escritores da Bíblia se valeram daquilo que é comum ao ser humano, da natureza, da ciência, de coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que, de uma maneira fantástica, revelam um propósito, um plano, uma inteligência criadora por trás e que nos ajudam a entender como a vida deve funcionar. Então, a simbiose é um desses maravilhosos exemplos e que nos ensina e nos mostra, gente, que a vida cristã é, sim, uma simbiose. É muito importante que você entenda isso. A vida cristã é uma simbiose. Aquele que se propõe a seguir Jesus, ele necessariamente terá que assumir também um compromisso com a comunidade de fé dos discípulos de Jesus. Ninguém pode, biblicamente falando, seguir a Jesus sozinho. Se você aceitar e receber a Cristo, você também precisará aceitar e receber a comunidade de fé dos discípulos de Cristo. Isso é algo absolutamente claro, absolutamente patente no Novo Testamento. E nós vamos começar hoje a conversar justamente sobre isso, sobre a mutualidade
cristã, sobre como nós formamos uma comunidade onde cada um depende do outro, onde cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância. E a gente vai estar falando sobre esse uns aos outros. A expressão clássica no Novo Testamento é que nós somos membros uns dos outros. O processo de amadurecimento cristão, então, é um processo de desensimesmar. É um processo do eu em direção ao nós. É um processo em que você começa a aprender, na sua própria existência, a abrir um espaço para o outro. Nós vamos começar hoje, e a gente vai começar com um texto introdutório que vai nos ajudar a aprofundar um pouquinho esse conceito de simbiose cristã. Esse texto é o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu queria ler um pedacinho desse texto para a gente refletir. E nesse texto, veja como aquilo que eu falei há pouco está presente. Nós temos aqui o exemplo do corpo humano. O apóstolo Paulo usa o exemplo do corpo humano como um padrão, como um modelo do que é, na verdade, ou do que deve ser a comunidade dos discípulos. Então, vamos prestar bem atenção nessa leitura e veja como ele é bastante claro nos exemplos, na analogia que ele está falando. Tudo que ele vai dizer aqui, você vai dizer, mas isso é tão óbvio. De fato, é óbvio. A questão é, será que nós, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, temos essa e vivemos essa percepção? Então, vamos dar uma olhadinha. A gente tem algumas Bíblias. Se você quiser uma Bíblia para acompanhar também, além da tela ali, é só levantar uma mão, a Leila vai poder levar uma Bíblia para você, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. O apóstolo Paulo, ele parte de dois pressupostos. Existem dois conceitos aqui que ele estabelece, que são, assim, a base da argumentação que ele está usando para associar a igreja ao corpo humano.
E esses dois conceitos, esses dois pressupostos, são a unidade do corpo e a diversidade do corpo. Ele está usando esses dois conceitos. Isso é muito importante. Quando ele fala da unidade, ele está dizendo que o corpo é um. Veja quantas vezes, aí logo no início, ele vai usar, ele usa, vou ler apenas as expressões que estão sublinhadas. Ele fala que o corpo é uma unidade. Depois ele fala que os membros, que são muitos, formam um só corpo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Depois a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Você está percebendo que ele está falando que existe uma unidade no corpo. Embora a gente vai perceber que existe uma multiplicidade de personalidades, na verdade só existe uma pessoa. É algo mais ou menos filosófico. Você, quando está com dor na coluna, você não vai dizer assim, eu acordei hoje, a minha coluna está com uma dor danada. Alguém fala isso? Se falar, manda internar. Porque você vai dizer, eu acordei hoje, eu estou com uma dor na coluna. Porque quem está com dor é você, não é a coluna. Então, mesmo que a dor seja na coluna, é você que está com dor. Porque a coluna faz parte de você. O que Paulo está dizendo aqui é que o corpo, gente, é um só. E é muito importante a gente ter essa compreensão de que ele está colocando a igreja como o corpo de Cristo. O exemplo que ele está dando aí, ele fala aí, que assim também com respeito a Cristo. É como se, de fato, a igreja fosse aquilo que personifica, que dá visibilidade real a Cristo neste mundo. A igreja é esse corpo de Cristo. É através da igreja que Cristo toca, que Cristo cheira, que Cristo olha, que Cristo anda. A igreja é a mão, o pé, o olho de Cristo nesse mundo. É preciso que a gente entenda isso, mas cada um de nós faz parte desse corpo. Isso é muito importante para a gente entender todo o raciocínio que ele está colocando aqui, a unidade do corpo. Quando a gente não entende isso, nós temos uma abertura para desenvolver uma patologia, uma doença muito grande, que é a doença do nosso tempo chamada individualismo, onde cada um acha que a sua vida é sua vida e que ninguém tem a ver com a sua vida. Começamos a criar jaulas, onde os animais ferozes são colocados, e muitas vezes nós erguemos muros ao nosso redor, muros ainda que invisíveis, para tanto nos proteger como proteger os outros. E aí a gente começa a viver uma vida isolada do corpo. Mas não é isso que é a proposta de comunidade de fé que o apóstolo está dizendo, porque existe uma unidade no corpo. Quando há uma unidade, quando há uma aliança, cada um de nós não é o todo. Cada um de nós é parte de. É muito importante você entender que você não é o todo. Você é uma parte de. E aí, então, abre-se um espaço para a compreensão disso aqui. A unidade não é uniformidade. Muita gente pensa, então, que já que é preciso que haja unidade, então nós temos que ser todos iguais. Não, porque o corpo nos ensina que, embora ele seja um, e a gente tenha um corpo, nós, no corpo, temos múltiplas partes. É a questão da diversidade do corpo. Ele vai dizer, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. É por isso que unidade não é uniformidade. Unidade, na verdade, pressupõe uma diversidade de membros, de funções, de pessoas que são diferentes umas das outras. Há um conceito muito equivocado em relação à própria igreja, que vem do mercado empresarial, que, por exemplo, estabelece que cada igreja deve, de antemão, definir e trabalhar exclusivamente com um determinado público-alvo. Embora isso seja um conceito muito comum e verdadeiro do ponto de vista sociológico,
em que a gente acaba se agrupando com pessoas mais ou menos parecidas com a gente, mas no fundo a igreja é o lugar onde nós quebramos barreiras. É o lugar onde a gente pode ir em direção àquele que é diferente. É o lugar onde a gente pode conviver com aquele que pensa diferente, que tem ideias diferentes, que é diferente da gente. Porque é preciso que haja diversidade. Entender, então, que diversidade não é divisão. Assim como a unidade não é uniformidade, a diversidade também não é divisão. Uma forma da gente entender isso bem claramente vem da analogia que esse sujeito aqui, que é o N.T. Wright, faz nesse livrinho muito interessante, chamado Porque Sou... na verdade, não é Porque Sou Cristão, é Simplesmente Cristão. Ele usa nesse livro duas analogias para falar de unidade e diversidade. Ele fala do rio e ele fala da árvore. E olha só o que ele diz. Eu queria ler aqui apenas os 2 parágrafos que ele fala sobre o rio e a árvore. Ele diz o seguinte: a igreja é como um rio. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, João, o visionário, vê uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, raças, tribos e línguas, juntas num grande coro de louvor. Assim como o rio, todas elas vieram de lugares diferentes, mas agora juntam suas águas, formando uma única corrente. A imagem do rio nos faz lembrar que, embora a igreja consista, por definição, de pessoas vindas dos mais variados contextos, elas fazem parte da mesma corrente poderosa que agora flui na mesma direção. A diversidade dá lugar à unidade. Ao mesmo tempo, a igreja é também como uma árvore. Uma única semente, o próprio Jesus, foi semeada na escuridão da terra e tem produzido uma planta extraordinária. Ramos têm se espalhado em todas as direções, alguns apontando quase que diretamente para o alto, outros descendo quase até o chão, outros transpondo os muros vizinhos. Olhando para os galhos que se estendem impetuosos, é difícil acreditar que eles vieram todos do mesmo caule, mas vieram. A unidade gera a diversidade. Então, o que ele está colocando? Ele usa o exemplo do rio para dizer que, de certa maneira, a diversidade aponta para a unidade. Da mesma maneira, ele usa o exemplo da árvore para falar que a unidade precisa necessariamente desembocar na diversidade. Então, unidade e diversidade são duas coisas que andam juntas. Da mesma forma como num rio de muitos afluentes, esse rio se torna um grande rio, o corpo, a árvore, na verdade, é um que se torna muitos, um tronco que se torna muitos galhos. O rio são vários rios que se tornam um único rio. A igreja é assim, ela convive com a unidade e com a diversidade. Paulo está usando o exemplo do corpo humano, onde tanto a unidade como a diversidade estão presentes. O que acontece com um membro influencia os demais. É preciso que a gente hoje saia daqui com alguns princípios, e é isso que eu queria colocar para vocês nessa passagem que a gente leu, alguns princípios preliminares para a gente aprender a viver numa mutualidade, numa simbiose. Que princípios são esses? Eu queria colocar esses princípios e eu queria que você pensasse até que ponto você tem sido uma pessoa que vive esses princípios na prática do dia a dia. Que princípios são esses plantados sobre esse solo da unidade e da diversidade? O primeiro deles, que Paulo coloca para a gente, é o princípio da interdependência. Quando ele fala, por exemplo, no versículo 21 e 22, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são eles indispensáveis. Paulo está estabelecendo aqui, gente, um princípio de interdependência, onde cada membro do
corpo acaba dependendo dos outros membros para a sua própria sobrevivência, para a sua própria saúde. É interessante que muitas vezes a gente acha que essa coisa de interdependência é quase que uma utopia, que isso não funciona. Mas, na verdade, gente, na vida é assim. Na vida, as coisas que funcionam, elas funcionam em interdependência. Eu tenho um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo que eu mostrei acho que eu mostrei alguns anos atrás aqui na igreja, que fala sobre esse conceito de interdependência e que onde cada um tem uma função, uma parte, uma utilidade específica. Então vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, nesse vídeo, é uma propaganda de 1 minuto. Veja aí se dá para você entender. Isn't it nice when things just work? Você já parou para perceber que se um único elemento nessa cadeia falhasse, não ia sair o carro? O carro ia parar? Você já parou para perceber que quando você liga o seu carro de manhã para sair para o trabalho, o conjunto de elementos que dependem uns dos outros ali para aquela máquina funcionar? O corpo humano é assim, gente. Quem já estudou biologia, a gente poderia ficar aqui vendo, às vezes a gente assiste aqueles documentários que mostram como que o corpo humano é uma máquina perfeitamente articulada, absolutamente entrosada, onde cada coisa depende da outra, onde cada coisa alimenta a outra, serve a outra. Gente, é fantástico o conceito da interdependência. E sabe por que é importante a gente entender esse conceito? Porque ele vai nos proteger de 2 perigos que normalmente acontecem na nossa caminhada. Quais são esses 2 perigos? O primeiro desses perigos é o perigo da independência. E o segundo desses perigos é o perigo da dependência. A dependência vai gerar pessoas orgulhosas, autossuficientes, que acham o seguinte: olha, eu não dependo de ninguém. Aliás, a pior coisa que tem é depender de alguém. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter a minha vida. Eu quero ser independente. E pessoas independentes acabam caindo numa autossuficiência perigosa que acaba levando à morte. Por outro lado, a dependência gera uma preguiça, uma indolência, uma espécie de parasitismo, onde as pessoas acham que podem simplesmente depender como crianças permanentemente das outras, sem tornarem-se elas mesmas
responsáveis, maduras, por percorrer o caminho inverso, a mão dupla. Interdependência, gente, é mão dupla. Não é nem uma mão única que é a sua vida, o seu carro indo, e nem aquela mão que só vem, onde você só recebe. Nenhum casamento, por exemplo, sobrevive em independência, nem independência absoluta. Um casamento exige necessariamente uma interdependência. Assim como acontece no casamento, acontece também na comunidade de fé dos discípulos. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos simplesmente dizer, olha, aquele ali era melhor que não tivesse por aqui, porque a gente não precisa dele. Não, simbiose, gente, é uma relação onde cada um é absolutamente necessário. Mesmo aqueles que você acha que não têm utilidade alguma, são necessários. São necessários. Segundo conceito, segundo princípio que nós precisamos trabalhar, não apenas o da interdependência, mas também o da valorização. O princípio da valorização é muito claramente colocado por Paulo quando ele fala assim: os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Veja que ele está usando a palavra honra. Honra tem a ver com dignidade, com valor. Enquanto a interdependência tem a ver com utilidade, a valorização tem a ver com a dignidade. E ele está dizendo, usando o exemplo do corpo humano, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Do que ele está falando aqui? Você pode achar, não, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo que você está pensando. Paulo está falando aqui, gente, dos membros, dos órgãos sexuais. Porque ele está dizendo o seguinte: os nossos órgãos sexuais, nós os escondemos. Ninguém anda peladão na rua. E se andar é porque não tem vergonha nenhuma mesmo, é o famoso sem vergonha. Mas, o que ele está dizendo? Nós cobrimos os nossos órgãos sexuais. Nós não deixamos eles expostos, nós damos uma honra especial a eles, um cuidado especial a eles. Mas eles são extremamente importantes. Ainda que, na linguagem de Paulo, ele vai dizer aqui que eles são os membros indecorosos, mas eles têm uma função especial e devem ser valorizados por isso. Então ele continua falando, Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que da honra, tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A verdade, gente, é que ele está estabelecendo aqui o conceito da valorização, da dignidade de cada parte desse corpo. Porque alguns têm um valor explícito, outros têm um valor que não está explícito, mas que é implícito. O que eu quero dizer? Pode ser que nesse corpo a gente tenha membros que são muito bem articulados, que são muito bem, que é bem notório à vista de todos o valor deles, eles se destacam ali. Mas pode ser que esse corpo tenha membros que estão ali escondidinhos, que estão ali no cantinho deles. Pode ser que eles, você diga, aquele ali, ele não tem tanto valor assim. Afinal, ele está lá trabalhando nos bastidores, ele está quietinho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, no corpo de Cristo, cada membro é absolutamente importante e tem o seu valor. E é exatamente por causa dessa diferença do valor explícito e do valor implícito que nós precisamos estar atentos àqueles que talvez não apareçam com tanta facilidade e tentar identificar neles e verbalizar, explicitar o seu valor. Você já parou para perceber que muitas vezes quando você vem ao culto, quando você vem à comunidade, você vem, mas a gente não tem aquele hábito de olhar ao redor.
Eu, pessoalmente, gosto de, às vezes, ficar aqui olhando ao redor. Olhando, vendo cada um de vocês. Olhando e percebendo, será que tem alguém aqui, hoje, que está, de repente, com uma cara mais abatida? E, de repente, tem alguém aqui, hoje, que a gente vê que está pesado, que está com um semblante triste. Será que essa pessoa não precisa de algo especial, de um valor especial, de um estímulo, de um encorajamento? Você já imaginou se cada um de nós viesse a esse local e não apenas com aquela mentalidade da dependência, de receber algo de Deus, mas a gente viesse com aquela mentalidade de olhar ao redor e de repente a gente chegar e falar, meu irmão, eu não te conheço muito bem não, mas estou pensando que você está meio triste hoje. Você quer que eu faça uma oração com você? Você quer? E de repente você chega e uma palavra pode fazer uma diferença, gente. Eu tenho aprendido que muitas coisas não custam nada para a gente, mas valem demais para o outro. Alguma coisa que talvez não vá custar tanto para você, mas que é extremamente importante para o outro. A gente mostrou aqui o caso dessa relação de simbiose do jacaré. É óbvio, evidente, que o jacaré é extremamente mais poderoso que esse passarinho. Basta ele, sem fazer força, fechar a boca, acabou o jacaré, o passarinho. Acabou. Ele é muito mais poderoso. Mas veja, é assim muitas vezes na comunidade de fé. Existem alguns que se sobrepõem, existem alguns membros que se colocam de uma forma mais evidente, que o seu valor está explícito, mas tem outros ali que são como esse passarinho. Eles têm um trabalho absolutamente discreto, mas absolutamente essencial. A gente precisa, numa relação de simbiose, onde nós somos membros uns dos outros, aprender, gente, a valorizar aqueles que estão no nosso meio e que muitas vezes são invisíveis. A comunidade de fé é o lugar onde os invisíveis precisam se tornar visíveis. Onde aqueles que não são percebidos, onde aqueles que não são valorizados, precisam encontrar valor. Às vezes nós vamos receber pessoas que chegam aqui absolutamente sem nenhum tipo de valor próprio. Pessoas que chegam porque não são amadas, porque estão em crise, porque são rejeitadas na família, ou porque são rejeitadas no trabalho. E se elas não encontrarem valor, dignidade, estímulo e motivação na comunidade de fé, no corpo de Cristo, onde mais elas vão encontrar? Não há simbiose cristã, não há mutualidade cristã sem que a gente aprenda a valorizar uns aos outros. Nós vamos ter um dia apenas para falar sobre um mandamento da mutualidade chamado encorajem-se uns aos outros. Então a gente já viu que dois princípios, tem o último. O primeiro qual foi? Princípio da interdependência. O segundo, princípio da valorização. E o último é o princípio da solidariedade, gente. Olha o que ele diz aí no versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso, gente, é um princípio da solidariedade. Solidariedade é você se alegrar com os que se alegram e se entristecer com os que se entristecem. E alguém já disse que é mais fácil você se entristecer ou sofrer com aquele que sofre do que você se alegrar com aquele que é honrado. Porque nós vivemos numa sociedade tão competitiva em que nós somos absolutamente, nós somos treinados a ver o outro não como alguém que faz parte do corpo, mas como um concorrente de outro corpo. Então a gente aprende a ver o outro com os rótulos que nos distinguem. Eu sou tricolor, o outro é flamenguista, então ele é de outro corpo, ele não é do mesmo corpo que eu. Ou então, eu sou tradicional, ele é pentecostal, então ele é de outro corpo, ele não é do mesmo corpo que eu. Eu gosto de bossa nova, ele gosta de pagode, então ele é de outro corpo, eu sou de um corpo. Gente, a comunidade de fé dos discípulos, justamente por causa da sua unidade, é o lugar onde
todas as nossas outras diferenças precisam cair. Precisam cair. Aquilo que vai nos definir é a nossa relação com Cristo e nada mais. É o princípio da solidariedade. A gente pode ir em direção ao outro, sentir o que ele sente, ser solidário ao outro. São 3 princípios absolutamente essenciais que Paulo estabelece para uma igreja, e eu não falei sobre isso, não vou falar muito por falta de tempo, mas quando você lê a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, você percebe que um dos problemas principais que havia naquela igreja era justamente a sua divisão. Era uma igreja muito talentosa, muito rica em termos de dons espirituais, de pessoas capacitadas, mas era, ao mesmo tempo, uma igreja dividida, cheia de grupinhos, de panelinhas, onde cada um só cuidava daquilo que era o seu. Tinha o grupinho de Paulo, o grupinho de Pedro, o grupinho de Apolo, o grupinho dos mais espirituais, que dizia, não, eu sou nenhum, eu sou de Jesus. Nós somos os espirituais. São grupinhos. E Paulo está falando, gente, é um corpo só. É um corpo só. E é preciso que haja unidade. Entender que o corpo não é o corpo da igreja presbiteriana, não é o corpo da igreja batista, não é o corpo do pastor Clinton, não é o corpo do apóstolo fulano de tal, não é o corpo do ministério do doutor fulano de tal, não é o corpo, não é de ninguém, o corpo é de Cristo. E isso, muitas vezes, dói, porque a gente quer impor o nosso próprio conceito ao corpo, ao invés de deixar que o corpo nos defina e redefina, a gente quer definir o corpo. E isso não pode acontecer, é preciso que haja um princípio de solidariedade, de pertencimento, onde cada um se vê como alguém que vai suprir a necessidade do outro. 3 princípios, gente. Princípio da interdependência, princípio da valorização e o princípio da solidariedade. O apóstolo Paulo termina esse texto com um versículo que eu deixo para cada um de vocês e vamos ler juntos aqui, versículo 27. Vamos ler juntos ele para terminar? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Meu desejo hoje, a minha intenção, a minha oração, é que você volte para casa entendendo que você faz parte de algo maior, que você faz parte de um todo, que a sua participação, o seu lugar é específico, e você vai começar ao longo dessas 7 semanas a refletir sobre isso. Qual é o seu lugar nesse corpo? Que lugar você ocupa? Porque cada célula do nosso organismo tem uma determinada função. A pergunta é, qual é a sua? Qual é o seu lugar nesse corpo aqui? Deus te chamou e te fez de uma determinada forma. Eu tenho consciência de que Deus me deu pessoalmente algumas aptidões, alguns dons, alguns talentos, mas tenho consciência também que Deus não me deu algumas coisas. E eu tenho consciência também que muitas vezes eu frustro as pessoas, e muitas pessoas, porque eu não tenho essas qualidades, não tenho essas aptidões. E se você olhar ou tiver a expectativa de que eu, como pastor, vou ter aptidões que eu não tenho, você vai se frustrar na relação. Mas eu tenho certeza também e consciência de que aquilo que falta em mim, tem em alguém. Aquilo que falta, que Deus não me deu de propósito, Ele deu para alguém que está aqui nessa sala. E essa pessoa pode, de alguma forma, ajudar e suprir o corpo nessa limitação. Saiba de uma coisa, o conceito de dons espirituais na Bíblia é muito claro. Aquilo que você tem, na verdade, coisas, aptidões e talentos que o outro não tem. E, ao mesmo tempo, você não tem o que o outro tem.
E é somente quando nós olhamos, não para dentro de nós, mas olhamos ao nosso redor, para perceber a riqueza que existe na comunidade de fé, é que nós então começamos a agir e a viver como um corpo. Saiba, você, por causa da interdependência desse princípio, tem uma utilidade única nesse corpo. Você, pelo princípio da valorização, tem uma dignidade e um valor único nesse corpo. E é Paulo que diz que cada um é, sim, indispensável, não sou eu. E em terceiro lugar, saiba que pelo princípio da solidariedade, cada um de nós, e você que está aqui hoje, tem um dever de se alegrar com aqueles que se alegram e de se entristecer, de estar sensível para se entristecer com aqueles que se entristecem. Assim é a comunidade de fé que vive em simbiose. A partir da semana que vem, a gente vai estar junto aqui conversando sobre os mandamentos da mutualidade. Que mandamentos são esses? São mandamentos que nós encontramos pelo menos 30 vezes no Novo Testamento, e que dizem o seguinte: amem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, não se queixem uns dos outros. Tem um que é até mais radical, que ele diz assim: não se devorem uns aos outros, suportem uns aos outros. Enfim, são mais de 30. Saúdem uns aos outros. São mais de 30 mandamentos da mutualidade envolvendo uns aos outros. E nós vamos, ao longo de 7 semanas, tentar agrupar esses mandamentos em 6 categorias e vamos, semana após semana, aprender a viver em mutualidade. Jesus disse, e a gente vai falar sobre isso na semana que vem, que seria pelo amor que nós tivermos uns pelos outros que nós seremos conhecidos como discípulos dele. Não é pelo conhecimento da igreja, não é pelo louvor da igreja, não é pelo pastor da igreja, não é pelo, enfim, qualquer outra coisa, ou pelo som, ou pela tecnologia, ou pelo PowerPoint da igreja. Não é por nada disso que a gente vai ser reconhecido como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são reconhecidos quando eles vivem em simbiose uns com os outros. Saia daqui hoje sabendo que você é uma parte do todo e que o todo precisa de você. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa primeira reflexão? Senhor, nosso Pai querido, quão grande é a tua sabedoria, quão grande é o teu conhecimento, teu amor, em criar um corpo, criar uma comunidade diversa, múltipla, e ao mesmo tempo uma comunidade que é uma só, o corpo de Cristo. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que vivemos tão indiferentes à realidade de que nós fazemos parte de um corpo. Te pedimos perdão por tantas vezes em que vivemos e cedemos à tentação da independência ou mesmo da dependência e nos tornamos orgulhosos ou indolentes, agindo ou de uma forma parasitiva ou mesmo de uma forma doentia, de autossuficiência. Nós queremos e precisamos, Pai, reconhecer que nós somos membros uns dos outros, que vivemos em aliança, que existe um acordo invisível, um elo que nos une, e esse elo é Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer que nós somos definidos pelo corpo, que precisamos do corpo e que o corpo precisa de nós. Nos ajuda a sair do nosso próprio mundo individualista, egoísta. Nos ajuda, Pai, a nos desensimesmar e a abrir espaço para o outro,
na nossa vida. Nos ajuda a sermos menos egoístas, menos consumistas e a vivermos uma espiritualidade de doação, de entrega, de vulnerabilidade. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser tratados e queremos tratar. Cuida de nós. Que o corpo de Cristo aqui nesse lugar tenha a vitalidade, o sopro que vem do Espírito Santo, de forma livre e soberana, movendo, curando, transformando cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.